Olá, eu sou Antônio Neri Filho, eu sou psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina e estamos iniciando mais uma edição do Outras Conversas. Para acompanhar meu trabalho, se inscreva no canal Antônio Conversando com ele, no canal Conversando com ele. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que me é muito cara, que eu diria historicamente é das pessoas mais importantes no Brasil dentro do campo álcool e outras drogas, mas melhor talvez fosse dizer da saúde pública, que é o doutor, professor Fábio Mesquita. Fábio é médico, ele é doutor em saúde pública e é precursor da redução de danos no Brasil. Certamente falaremos um pouco sobre isso. E atualmente é professor afiliado na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, no campus de Santos. Então, Fábio, obrigadíssimo por essa conversa. Eu sei do seu tempo curto, mas você me ceder alguns minutos de sua vida. Isso me faz muito alegre e eu acho que essa conversa vai ser boa para o Brasil. Mas antes da gente entrar nos temas que eu selecionei para a nossa conversa, eu queria lhe pedir para você nos dizer quem é Fábio Mesquita, porque o professor, o sanitarista, o homem que transitou pelo mundo, nós todos conhecemos. Agora, e o homem Fábio Mesquita? Quem é você? Nery, em primeiro lugar, assim, eu queria dizer que para mim é uma honra estar aqui com você. Você foi sempre uma pessoa que me inspirou, né? Com quem a gente teve o privilégio de trabalhar em parcerias aí na história de redução de danos. E é uma pessoa que continua até hoje sendo tão importante nesse campo de álcool e outras drogas. Então, para mim, estar aqui hoje nessa conversa é um grande privilégio. Bom, Fábio Mesquita é um cara que nasceu lá no interior de São Paulo, onde eu estou hoje, curiosamente, e foi lá me ter como bebê e eu sou irmão de outros dois meninos. Somos casados uma família de classe, mas meu pai é dentista da pública e ele trabalhava em escolas, e eu tive a oportunidade de fazer escolas públicas. Então, primeiro eu fui para o Experimental da Lapa, que era uma escola super alternativa nos tempos da ditadura. Depois eu fui para o Colégio Equipe, que era um colégio assim tão fantástico no tempo da ditadura. Eu costumo dizer que o resumo de como o colégio era fantástico é que nós ficamos sem aula de geografia e história porque todos os professores do departamento foram presos pela ditadura. Então, assim, isso dava um sinal de como era interessante. E daí eu fui para Londrina, para a faculdade, e me apaixonei pela saúde coletiva, e foi também a época de resistência do movimento estudantil à ditadura militar. E eu participei do movimento estudantil, tive uma atuação assim, bastante importante, e depois acabei virando um profissional de saúde pública, que foi o que eu acabei me dedicando na medicina, e casei ainda estudando, tive a primeira filha nessa época. Hoje eu tenho três filhas, né? Curto pra caramba, eu acho que eu sou um cara de sorte de ter três meninas. É, Cada uma mora num canto, né? A gente tem até uma brincadeira sobre essa história. Quando a Radija nasceu, que é a mais novinha, ela agora tem 13 anos, ela nasceu na Ásia. A gente estava morando naquela época nas Filipinas. Eu tenho uma filha que mora em Amsterdã e eu tenho uma filha que mora aqui em São Paulo. Então a gente falou que como a gente estava na Ásia, já tinha gente da família na Europa, já tinha gente da família nas Américas, a Radija nasceu para ajudar a família a ocupar a África, né? Então assim, que era um pouco o que faltava para a gente, né? Ultimamente eu tenho trabalhado bastante na África, inclusive os países de língua portuguesa,
Acabei de voltar de Angola depois de 3 semanas, e, enfim. E a gente está um pouco nessa história, né, da luta, quando a gente foi trabalhar no campo de saúde pública. Eu cheguei em Santos em 1985, e em 1987 Santos era considerada a capital da AIDS, pelo número de casos proporcional à população. E aí, a diretora regional de saúde, eu era um profissional concursado do governo do estado de São Paulo, ela chega na unidade de saúde e fala assim, ó, preciso de um médico para atender o HIV. Nós precisamos montar um ambulatório, o hospital está lotado, não dá mais para trabalhar tudo no hospital. Precisamos, nesse centro de saúde, montar um ambulatório. Eram 50 profissionais de saúde, 50 médicos. Ninguém queria atender, porque era uma época que a gente não conhecia, não sabia se tinha risco profissional, entendia muito pouco do HIV, mas como eu era o médico mais novo, eu não pude escolher. Eu acabei sendo jogado para ser o médico que foi trabalhar com HIV e rapidamente me apaixonei, né? Eu comecei a trabalhar com pessoas que na faculdade de medicina a gente nunca tinha ouvido falar, né? Então, por exemplo, a população trans, a população de profissionais do sexo, a população de pessoas que usavam drogas injetáveis. Nunca na faculdade de medicina alguém tinha mencionado isso, pelo menos naquela época, né? Nos anos 70, 80, eu me formei em 82. E aí, para mim, aquilo me encantou, assim, foi realmente uma coisa impressionante, e toda a minha carreira foi dedicada a isso. E aí a gente resolveu começar a fazer coisas de AIDS que não tinha muito, porque, curiosamente, o prefeito anterior à Thelma era negacionista. Eles tinham um discurso de que não tinha AIDS na cidade, porque aquilo poderia atrapalhar o turismo. E a gente tinha um discurso de saúde pública, tinha um problema, o problema era sério, precisava enfrentar. Então, por exemplo, a gente que começou a distribuir camisinha em toda a rede pública de saúde no município, a gente montou uma casa de apoio para as pessoas que tinham AIDS, e elas não podiam, a família tinha expulso de casa, ou elas não tinham onde morar, então a gente montou uma casa de apoio do município. A gente tinha uma clínica no Porto de Santos só para profissionais do sexo, e a gente foi, então, vamos dizer assim, a primeira cidade da América Latina que assumiu uma política de redução de danos para distribuir seringas para as pessoas que compartilhavam seringas e agulhas, injetando cocaína, né, que era a droga injetada aí no final da década de 80. Quando a gente lançou esse programa em 89, era inspirado em coisas que já estavam acontecendo no mundo, né? Na Holanda aconteceu primeiro porque eles queriam conter hepatites. Aí começou quando o HIV chegou, era hepatite na época chamada de não A não B. E depois se viu, né, a gente conseguiu estudar melhor e viu que era hepatite C, que a gente hoje chama de hepatite C. Mas daí a gente começou a trabalhar o HIV também com distribuição de seringa, para impedir que as pessoas, ao compartilhar seringas, disseminassem o HIV, hepatite C e outras doenças, né? E aí a gente viu que isso estava funcionando, tinha evidência científica suficiente, a gente resolveu lançar um programa municipal de distribuição de seringas. 50% dos casos que a gente tinha na cidade era pelo uso de droga injetável, né? Santos tinha o maior porto da América Latina, era um grande exportador de cocaína, e a gente conhece a lógica do tráfico, né? Eles têm aquela lógica de que eles sabem que 10% eles vão perder para a repressão, né? Todo esse aparato policial, guerra contra as drogas, essa coisa incrível, consegue só tirar 10% do mercado. 80% eles vão conseguir exportar com toda a tranquilidade do mundo, que era o que eles faziam. Exportar para os mercados que pagam melhor, que é o mercado da Europa e o mercado dos Estados Unidos da América, né? E 10% eles precisavam abrir um mercado local, os outros 10% restantes, porque, vamos dizer, o dia que ele ia embarcar no container tinha uma supervisão da Receita Federal, ou o dia que ele ia levar o caminhão quebrou, não sei o que lá. Então, eles precisavam ter um plano B, né? 10% é para a polícia, 80% eles exportavam, 10% ficou na região. E aí Santos começou a ser um grande consumidor de cocaína,
E aí, disseminação do HIV era incrível, a estratégia era o que vinha com lógica, né? Bom, o que aconteceu? O Ministério Público do Estado de São Paulo, meses depois que a gente começou, entrou com uma ação contra a gente, com base na lei de drogas da ditadura militar. Essa lei era de 1976 e eles diziam na lei que qualquer pessoa que auxiliasse o outro a usar droga é, então, Castrano e coordenador de HIV e AIDS processaram nós três como traficantes, com base na lei da ditadura militar. A gente entrou num embate político, jurídico, etc. Não, a gente foi absolvido, obviamente, né? Naquela época a gente tinha defesa de órgãos como, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, que dizia que a gente não estava fazendo nada mais que obrigação, né, de salvar vidas com aquilo que a ciência mostrava que estava correto. E como a gente foi impedido, você criou uma ONG lá em Santos, que era o IEPAS, um instituto que começou a fazer clandestinamente, mas de uma forma muito difícil, porque estava perseguido pelo Ministério, pela polícia, etc. e tal, né? E aí, eu costumo dizer isso com todo o prazer do mundo, Nery, porque muitas vezes as pessoas fazem uma associação de redução de danos com a esquerda, e como se fosse um problema político ideológico, né? E eu costumo dizer que o primeiro programa de redução de danos tolerado nesse país, né, ele foi tolerado nada mais, nada menos por um governador que era médico, conservador, que chamava Antônio Carlos Magalhães, né? E foi o CETAD da Bahia que conduziu isso. Na época, você era o dirigente, né, do CETAD. Dr. Tarcísio Andrade era o cara mais do cotidiano da redução de danos. E foi um trabalho maravilhoso, fundamental, que o CETAD proporcionou ao Brasil a possibilidade de abrir a política de redução de danos como uma política nacional, depois assegurada na lei, mais tarde e tal, mas naquela época a gente foi muito inovador, a gente foi muito revolucionário para uma coisa que as pessoas tinham dificuldade de entender, né? Que a gente não estava facilitando o uso de drogas, a gente estava tentando que as pessoas tivessem os danos que, uma vez que elas iam usar droga, né, que elas tivessem os danos reduzidos com a distribuição de seringas, né? E normalmente as pessoas falam assim, mas por que vocês não falavam para as pessoas parar de usar droga? Se vocês educassem as pessoas, dessem consciência para elas que droga faz mal, elas iam parar de usar droga. E normalmente eu respondo assim, meu amigo, então me explica por que médico fuma. Quando você conseguir me explicar isso, né? O cara estudou 6 anos na faculdade, sabe tudo sobre o tabaco, todos os malefícios que essa droga legal causa e fuma. Então, assim, não é educação e informação simplesmente, né? A pessoa teve acesso a uma droga que acabou criando uma relação de dependência, ela vai continuar usando isso, e o que a gente pode fazer é minimizar os problemas e as consequências daquilo que a pessoa está fazendo. Então, assim, acho que a nossa história se confundiu, né, Nery, no passado, nessas empreitadas pioneiras, vamos dizer, de redução de danos aqui no Brasil, e foram extremamente importantes para o desdobramento que teve depois. O Richard Boucher, de saudosa memória, você conheceu bem lá em Brasília, ele dizia que a informação era absolutamente necessária, mas não era suficiente. E nós sabemos, não é, que o consumo de drogas, de um modo geral, sobretudo na forma de dependência, é um sintoma e não uma causa. Então, você tem toda a razão quando argumenta que os médicos sabem tudo, mas isso não evita que médicos também se tornem dependentes. Mas, Fábio, eu penso que daqueles anos 90 até os anos 2000, eu tenho dito isso, nós avançamos muito, fizemos muita coisa, subvertimos a ordem, colocamos a pessoa
em evidência e não a droga como era nos anos 60, 70, o privilégio era dado à droga. E eu tenho dito que nós ficamos fascinados pelo nosso sucesso e não vimos o desastre que estava acontecendo e que aparece agora claramente. E eu queria lhe ouvir sobre esse momento que o Brasil está atravessando, quando o Senado Federal propõe uma alteração da nossa Constituição, incluindo o porte de um produto psicoativo como crime. Você que viajou pelo mundo, trabalhou em tantos lugares, como é que você vê isso no nosso país hoje, Fábio? Ô, Nery, a semana passada, como eu te falei, eu estava em Angola, Sim, né? Eu vou fazer um paralelo só para tentar mostrar o que isso pode significar no futuro, né? sim, E eu espero que não progrida nessa direção, mas se progredir, o que isso possa significar. Eu estava em Angola e conversando com alguns amigos assim de trabalho e tal. Eu falei, então a gente adora futebol no Brasil, todo mundo assim gosta muito de futebol. A gente nasce, o pai dá uma camiseta do time de presente, enfim, a gente é fissurado por futebol. E o cara me falou assim: olha, a gente também admirava muito o futebol brasileiro, até muito recentemente. Aí teve aquele problema com o Daniel Alves lá sim, na Espanha, sim, e sim, aí teve aquele problema com o Robinho aí no seu país, e a gente começou a pensar que a gente gosta menos do futebol do Brasil do que o que a gente achava que gostava. Então você imagina, né? Assim, a imagem nossa, as pessoas que estão aqui, às vezes, elas subestimam o quanto que o Brasil lá fora é admirado. E eu sempre me lembro de uma conversa que a gente teve durante o governo Bolsonaro, né? Porque, assim, a gente sempre foi um exemplo de saúde pública, né? E, particularmente, em duas áreas que a gente era, assim, um modelo. A área de AIDS, que tinha a política de drogas e redução de danos colocada como fundamental, e a área de saúde mental, que a sim, gente era antimanicomial, com uma sim, postura política muito nítida, muito explícita sobre essa questão. Eram duas áreas que o Brasil era muito respeitado. E já no governo Bolsonaro, as pessoas vinham para a gente, as pessoas de saúde, e falavam assim: o que está acontecendo com o seu país? O Brasil sempre foi um exemplo. O que está acontecendo agora que o país está nessa situação, né? Que está perdendo, vamos dizer, não fala mais, não aparece mais. Recentemente, eu estou envolvido na Conferência Internacional de AIDS, que vai ter na Alemanha, sim, a conferência desse ano. E recentemente nós tivemos lá fazendo uma avaliação dos abstracts. sim, E tinham pessoas do mundo inteiro. E, de novo, uma pessoa assim super famosa, super querida, assim, super, vamos dizer assim, respeitada, ela fez a mesma fala para a gente, dizendo assim: gente, o Brasil era um modelo na luta contra a AIDS. Por que vocês desapareceram? sim, E assim, a gente desapareceu, e o que mais chamou a atenção é que já faz 1 ano e 4 meses do governo do Lula e a gente não recuperou sim, absolutamente nada. E o que sim, está nos incomodando nesse momento é que, na política de drogas em particular, mas na política de saúde mental como um todo, né, a gente está tendo uma situação que é uma situação muito peculiar, porque ela não envolve a Secretaria Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, ela não envolve o Ministério da Saúde, e ela está num ministério, que é o Ministério da Ação Social, e a única ação, vamos dizer assim, ativa, né, a única postura ativa que o governo atual teve em relação à questão de drogas foi criar um departamento específico de apoio a comunidades terapêuticas, né, que é
A gente tem assim inúmeras denúncias, né? É basicamente uma reestruturação dos manicômios, né? É uma internação com um objetivo de tratamento, mas sem nenhum tipo de oferta de um tratamento baseado em evidência, né? É um tratamento que não é tratamento, é uma comunidade que não é comunidade, e aí o único investimento que o governo fez nessa política foi esse, né? Por exemplo, não existe um departamento de redução de danos no governo, ou não existe uma ação relativa à redução de danos, nem na Senad, nem no Ministério da Saúde. Então, assim, é bastante frustrante a gente ver, depois de um terço do governo ter andado já são 33% do governo nesse momento, final de abril, a gente não ter uma ação que seja uma ação baseada em evidência, baseada em ciência, baseado na história do Brasil, na história do Partido dos Trabalhadores, dos governos progressistas, né, mas também de governos conservadores, como eu falei anteriormente, mas de governos pragmáticos, governos que assumam que essa é a forma que a Organização Mundial de Saúde, o Programa de Drogas das Nações Unidas, o NODC, a Unicef, todas as grandes organizações da ONU defendem. Por exemplo, eu costumo dizer isso frequentemente, a gente usou isso frequentemente, porque eu tive o privilégio de participar disso, né? Quando eu estava na OMS, na Organização Mundial de Saúde, a gente estava na regional das Filipinas. A regional que tem base nas Filipinas é a maior regional da Organização Mundial de Saúde, das 6 regionais. Eu era a pessoa responsável por prevenção e redução de danos. Aí eu recebi uma estagiária e, junto com a minha colega, que era responsável por direitos humanos, a gente encomendou dessa estagiária fazer um estudo sobre a violação de direitos humanos relativos a tratamento forçado que existia para pessoas que usavam drogas naquela região. E a gente preparou um documento. Esse documento era um documento da Organização Mundial de Saúde. Essa prática ali na região existia há mais de 50 anos. A ONU nunca tinha se posicionado contra, apesar de toda a violação de direitos que tinha, né? A gente fez, então, um levantamento que era a prática da violação do direito à saúde como um direito humano que alguns países daquela região estavam fazendo. E a gente conseguiu documentar tudo que tinha sobre a China, o Vietnã, a Malásia e o Camboja. E aí, para que a gente publicasse esse documento, que tinha sido feito pela uma interna, sob a supervisão de 2 técnicos, a gente fez algumas, vamos dizer assim, hoje eu posso falar um pouco sobre isso, né? Algumas manobras internas, né? Então, por exemplo, a gente sabia que alguns diretores jamais assinariam aquilo para ir para frente. A gente esperava o cara sair de férias, ia lá, pegava a assinatura de um simpatizante e tocou para frente. E aí a gente conseguiu publicar. A sorte que a gente tinha, que o nosso diretor regional era o que a gente chama de... ele não era um clássico funcionário da ONU. Ele era um professor médico universitário da Coreia do Sul que achou que o nosso trabalho estava perfeito e que precisava fazer aquela denúncia da violação de direitos humanos. E ele assinou. E aí foi publicado o primeiro documento da história da ONU contra a internação compulsória e contra o que era um tratamento forçado de pessoas que usavam drogas, inclusive usando um argumento que é muito forte hoje nas comunidades terapêuticas, que era a laborterapia, né? E aí a gente descobriu que a laborterapia, que era usada na China, no Vietnã e em outros lugares, era um trabalho forçado das pessoas que estavam lá dentro desses centros de reabilitação
eles produziam coisas que esses países exportavam para o mundo inteiro. Então, assim, fantástico, né? Exportavam num custo muito barato, porque a mão de obra era zero, não custava nada, estava lá com laborterapia, e a gente fez essa denúncia. Quando a gente fez essa denúncia, mais ou menos uns 6 meses depois, a Human Rights Watch, né, fez essa denúncia dizendo que isso acontecia em vários países da região e a ONU era omissa, e citou várias agências da ONU. A defesa da OMS, lá em Genebra, foi o nosso documento publicado na regional, dizendo, não, peraí, a OMS já se posicionou contra. Sim. E por incrível que pareça, na época a Unicef não tinha se posicionado contra, a UNODC não tinha se posicionado contra, e a OMS só se livrou porque nós fizemos esse documento. Quando a gente foi, depois eu fui para o Vietnã, e aí eu tinha um colega muito bom que era da UNAIDS, chefe da UNAIDS no Vietnã, e nós juntos publicamos um documento que a gente conseguiu que toda a ONU assinasse. E esse documento virou um documento assinado por 11 agências, e ele é um documento contra a internação compulsória. Então, essa é uma questão que eu falo o tempo todo, falando, gente, a gente é membro das Nações Unidas, o país é membro das Nações Unidas. Nós não podemos fazer uma coisa que contraria documentos das Nações Unidas. A ONU é contra a internação compulsória, é contra o tratamento forçado, é contra esse tipo de abuso de direitos, como, por exemplo, a laborterapia que eles usam nessas estruturas, né? E o Então, Brasil, é você uma... sabe, tem lei, a lei brasileira é clara com relação à internação compulsória. É preciso que a pessoa esteja inteiramente incapaz de reconhecer o risco que causa para terceiro e para si mesmo. E precisa que um psiquiatra ateste isso. Não basta que a lei pense que essa pessoa pode ser internada. E o que nós temos visto são prefeitos internando pessoas, pegando pessoas na rua como se fosse lixo e colocando num depósito. E eu acho que você tem razão. E nesse sentido, o Brasil, pelo que eu entendo do que você está indicando, nós seremos de novo desqualificados, porque Exatamente. exatamente não vão gostar do nosso futebol, como não vão gostar mais do movimento que o Brasil está fazendo na direção das pessoas usuárias de álcool e outras drogas, me parece. Sim, não é difícil que a gente seja denunciado em algum momento num desses lugares internacionais, né, de violação de direitos. E o que é pior, né, Néria, assim, o que realmente indigna a gente, né, deixa a gente indignado, é o fato de que tem financiamento público para fazer isso, né? São recursos que poderiam estar sendo utilizados, né? Por exemplo, nós tivemos o privilégio em Santos não só de trabalhar a questão da troca de seringa, da AIDS, etc., mas nós tivemos o privilégio em Santos, em abril do mandato da Telma, abril de 2019, a gente interviu na Casa de Saúde Anchieta, E né? Que era uma casa de saúde aliás, 1989, perdão, a gente interviu na Casa de Saúde Anchieta, que era um manicômio, né, privado, mas que torturava as pessoas, dava choque, fazia um monte de coisa. Aquela intervenção foi um passo importantíssimo na criação do Centro de Apoios Psicossociais, né, dos CAPs, e de uma política de tratamento em liberdade, que é o que a gente sempre defendeu desde então, né? É o que a gente defendeu na reforma psiquiátrica e etc., né? E aí a gente está fazendo o contrário, a gente está financiando o tratamento sem liberdade, né? E a gente está deixando de financiar os CAPs, porque isso é uma coisa importante, uma coisa que me chocou quando eu voltei para o Brasil há cerca de 1 ano e meio atrás. O que me chocou mais foi ver que, por exemplo, não tinha psicólogos nos CAPs suficientes, não tinha psiquiatra, não tinha equipe de saúde suficiente, as agendas estavam lotadas, não podia, tinha fila
para receber novos pacientes, não tinha CAPs de 24 horas em cidades como Santos, por exemplo, né, que foi o berço, vamos dizer assim, dessa luta da reforma psiquiátrica, não tinha um CAPs 24 horas, ou mesmo nas cidades da região. Então, assim, tem um subfinanciamento daquilo que a ciência diz que é o correto de se fazer e um superfinanciamento daquilo que é uma violação Direito. dos direitos. Ô, Fábio, eu tenho ouvido muito, e já faz tempo, de autoridades, inclusive, de que os CAPs faliram. E eu acho isso engraçado, se não fosse trágico, de que esse subfinanciamento impossibilitou os CAPs de funcionarem, como se houvesse um plano maquiavélico aí de fracasso por estrangulamento financeiro dos centros de atenção psicossocial em benefício das comunidades terapêuticas que hoje têm cada vez mais recursos. Mas uma coisa que me choca, eu queria lhe ouvir também, é que altos dirigentes do PT, eu sou petista, eu sou lulista, eu declaro isso em todos os lugares, mas nós temos hoje no PT pessoas no alto comando que são absolutamente defensores das comunidades terapêuticas e que facilitam recursos públicos para as comunidades terapêuticas. E eu acho que esse é um problema sério, político. E quando nós vimos uma bancada evangélica que não deixa passar nada que não seja da ordem bastante reacionária, no sentido aqui, não de raiz, mas reacionária, de oposição a tudo que você acaba de relatar e que nós fizemos ao longo desses muitos anos. Você vê alternativa, pelo menos a médio prazo, Fábio, para essa situação política que repercute sobre a saúde no Brasil? Olha, Nery, primeiro, eu também sou petista, eu também sou lulista, né, para deixar isso bastante explícito, mas, assim, a gente não pode passar a mão na cabeça de tudo que faz, principalmente quando erra. E eu sei do que você está falando, tem dirigentes importantíssimos dentro do partido que têm uma posição favorável a isso, inclusive tiveram no passado, no governo da Dilma, no segundo governo do Lula, já tinha um pouco disso, né? Sem falar de que é muito difícil de entender isso, não só pela defesa que essas pessoas fazem, mas porque a bancada que foi fundamental para derrubar a Dilma e fazer o golpe Sim, que colocou o Temer no poder era também a bancada evangélica, né? Que é a bancada que eles acham que tem que fazer um diálogo e tem que ganhar essa bancada que, assim que puder, né, vamos dizer assim, aquele discurso mais sincero da bancada evangélica foi aquele que o Edir Macedo fez ontem, naquele ato do Rio de Janeiro, né? não é? É, parece mais com eles do que aqueles que tentam se aproximar desse discurso de que não, que eles estão cuidando das pessoas, etc. e tal. Na verdade, assim, eu acho que foi articulada essa omissão do Estado, porque essas igrejas e o crime organizado, eles ocupam espaços que o Estado não está presente. Então, é claro, se a gente não tiver uma política de saúde que possa cuidar das pessoas, uma política que nós defendemos no SUS, na Constituição, na nossa luta pela democracia desse país, nós sempre defendemos uma política de cuidado em liberdade. Então, se essa política não tiver recursos, se ela não puder funcionar, e se a gente vê, por exemplo, num caso como esse, né, que você tem um ministério, que tem uma secretaria, né, específica, que tem um departamento, perdão, específico para cuidar de comunidade terapêutica, e você vê a omissão do Ministério da Saúde, que não toca nesse assunto, sendo que é o responsável pela saúde mental, é o responsável pelo programa de AIDS, né? Então, assim, começa a ficar esquisito você pensar que, enfim, vai ter que ter muita luta, e Sim. essa luta tem que ser uma luta aberta, com parceiros, com outros segmentos, para que a gente possa recuperar
aquilo de progressista que nós já tivemos na política pública sobre drogas, né? O que é estranho é que, por exemplo, essa discussão com o Supremo, que está, vamos dizer assim, é, demorando para fazer essa aprovação da legalização, né, do porte de uma quantidade para uso de maconha. Sim, Eu me lembro de quando eu estava no Ministério da Saúde, foi no governo da Dilma, né? Eu fiquei lá entre 2013 a 2016. Nós fizemos visita a todos os ministros do Supremo Tribunal da época para pedir para aprovar isso, naquela sim, época, né? sim, E desde então, vai e recolhe, vai e recolhe. E o Senado vem agora com essa coisa de ir contra a possibilidade do Supremo aprovar isso, sendo que quando você olha a nossa volta, a grande maioria dos países hoje já legalizou a maconha. Inclusive, vários países aqui da América Latina, Uruguai, Argentina, Colômbia, vários países da América Latina já fizeram isso, vários países do mundo já fizeram isso, a grande maioria dos países do mundo, Tailândia, Alemanha. Você olha para qualquer canto do planeta, você vê uma política muito mais liberal, muito mais pragmática. Ela é pragmática porque ela tenta esvaziar o poder do crime organizado e deixa o poder do controle sobre determinadas substâncias que são bastante usadas na população sob comando do Estado. Onde o Estado não está, quem manda é o crime organizado. E aí a perfeito. gente vê. A semana passada, eu falei, na mesma semana que o Senado aprovou aquilo, foram presos 3 vereadores no estado de São Paulo, vereadores eleitos vinculados ao crime organizado. Foi fechada 2 empresas de ônibus aqui em São Paulo, fechadas não, porque a população não podia ficar sem transporte, mas houve intervenção em 2 empresas de ônibus aqui em São Paulo, ligadas ao crime organizado. Ontem saiu uma matéria de um banco, né, de lavagem de dinheiro, passou no Fantástico ontem, ligado ao crime organizado. Então, assim, me parece que o entusiasmo, vamos dizer, de um segmento do Senado de aprovar a manutenção da criminalização, a criminalização só interessa ao crime organizado. Ela não interessa à população, não interessa à saúde pública, não interessa ao controle do Estado sobre os problemas da população. Ela está delegando, porque quando criminaliza, eles estão apostando que a polícia dará conta do problema. A guerra contra as drogas existe há mais de 50 anos. A política de proibicionismo existe há mais de 100 anos. E é um fracasso total. Não funcionou, não consegue controlar as drogas. A Uhum. repressão não é uma solução, porque não conseguiu controlar. A repressão pode ter um papel importante no tráfico, etc. e tal, eles podem cumprir um papel, mas vai ser limitado esse papel, porque o tráfico é uma coisa, né, não é à toa que chama crime organizado. Os Uhum. caras são, assim, você vê, hoje, você pega aquela região da Amazônia, está tomada, né? Então, Completamente. esse tipo de coisa que manter a criminalização vai manter, né, essa questão do crime organizado e vai manter como alternativa, né, as comunidades terapêuticas como se fosse a única forma de tratamento. Então, assim, é um caso pensado. Eu não acho que foi acidental eles Sim. lançarem aquela proposta e aprovarem imediatamente em 2 sessões. Foi um confronto com o Supremo? Foi, mas não acho que foi só isso. Então, a gente ainda vai precisar lutar bastante para que a Câmara rejeite ou que o presidente vete, mas não é uma situação simples a que a gente tem pela frente. E é isso, o Brasil vai ficar numa posição ridícula no mundo, um mundo que está avançando na outra direção, o Brasil vai andar para trás 100 anos. Né? É como se a gente estivesse implantando a criminalização 100 anos depois, agora, o que é andar para trás.
o Estado implantando a criminalização. Isso aqui é absolutamente triste. Eu fico pensando, Fábio, que talvez, se isso passar, e eu rogo aos céus que não passe, como você, é, talvez isso fique tão ridículo, para usar a expressão que você está trazendo, que isso nos permita trabalhar na reversão disso. O ridículo possa nos possibilitar, diante do mundo, o ridículo do Brasil possa nos possibilitar, se eu posso dizer assim, lutar. E será uma luta árdua e será que nós teremos de travar. Ô, Fábio, Ô, Nery, só um detalhe que eu queria sim, falar, porque sim, isso eu aprendi muito naquela experiência da denúncia que nós fizemos ali no Vietnã, na China, na sim, Malásia, os países que eram compradores de vários produtos desses países passaram a boicotar e parar de comprar. sim, Então, assim, isso não é uma coisa secundária. Eles sim. estão mexendo na medida que o mundo desenvolvido, que consome os produtos brasileiros, souber que esses produtos estão sendo produzidos por pessoas com trabalho forçado, que têm violação de direitos humanos, que o Brasil está criminalizando e botando na cadeia, principalmente jovens, negros, etc. e tal, e que só viola os direitos, a economia do Brasil vai ter impacto. É Não possível. pensa que isso vai passar batido. Não pensa que o mundo desenvolvido vai olhar para a gente e falar, ah, coitadinho, eles cometeram um erro. Não, isso é muito sério do ponto de vista do papel do Brasil, inclusive econômico, né? Sim. Porque naquela época houve um enorme boicote a produtos chineses, a produtos vietnamitas, a produtos da Malásia, por esse mesmo motivo. Então, assim, essa denúncia vai continuar a ser feita. Nós vamos fazer questão de fazer essa denúncia em todos os fóruns que forem possíveis, para dizer que isso não é uma brincadeira, isso é muito sério, o caminho de andar para trás que o país está tentando tomar. Acho que você tem toda a razão. E você toca numa coisa que eu ia até trazer para a gente discutir um pouco mais. Já estamos caminhando para quase 40 minutos de conversa, deveria ser 1 hora e meia ou 2 horas, mas não será. É que eu tenho pensado e tenho ouvido de muitas pessoas, Fábio, é que essa política brasileira ela é dirigida a determinado segmento da população que tem cor. É este o modo como tem sido dito. E nós vimos, por exemplo, que 60% das cadeias no Brasil têm como presos pretos, pobres e jovens, que, portanto, se formam no tráfico, e eu diria que nós temos uma universidade de formação de tráfico, hoje em dia, sustentada pelo poder público, sustentada pelo Estado, que na medida que você prende e eles se formam no tráfico, nós estamos financiando uma formação qualificada, eu diria, no tráfico, e me parece que isso é um desastre e que está escondido sob essa impossibilidade do Brasil de falar do racismo, de falar da escravidão, de falar de nossa história que foi construída a partir do sangue, suor e lágrimas da população negra que veio de África, em uma cidade como Salvador, que 85% de pessoas pretas. E o Brasil é um Brasil preto, diga-se de passagem, a meu ver, excetuando determinadas regiões como o Sul, Sudeste. Então, eu acho que nós vamos precisar tratar disso também, que não é nada ingênuo, a meu ver. Mas eu queria, se você me permite, antes de terminar nossa conversa, lhe fazer uma pergunta sobre as drogas legais. Eu tenho estado muito preocupado com a medicalização da vida, isto é, com esta utilização sem regras, e as regras que existem são frágeis, com relação ao uso de medicamentos, e de medicamentos que produzem dependência. O que você pensa, Fábio, dessa dominação que a indústria farmacêutica fez, pelo menos no país como o Brasil, mas eu acho que é no mundo, incluindo na formação médica, que é o que eu trabalhei durante 35 anos na formação médica. O que você pensa disso? Nery, eu acho que o melhor exemplo disso que a gente tem hoje, vamos dizer, dessa séria consequência
é o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, sim, né, onde tem morrido muita gente por conta de overdose de uma droga legal, né, de uma droga lícita que está sendo vendida de forma ilícita, mas que basicamente era um medicamento que era utilizado anteriormente para dor, e que foi, vamos dizer assim, prescrito de forma completamente, vamos dizer assim, anárquica, né, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de problema, e com a liberdade total de venda, de prescrição e etc., e que acabou causando uma verdadeira epidemia que eles estão tendo lá, de mortes por droga, né? Então, droga lícita, né? Então, sim, isso chama muito atenção. E, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão. Eu acho que a gente tem, principalmente na psiquiatria, a gente tem visto muito isso, né? A prescrição vamos dizer assim, é como se todos os problemas pudessem ser resolvidos com uma medicação, né? E não houvesse nenhuma outra coisa que pudesse ser feita para sim, tentar equacionar. É uma certa, vamos dizer assim, você não trata das questões sociais, familiares, etc., e joga tudo é, numa alternativa que pode solucionar todos os problemas em tese. E aí é isso, muitas pessoas são dependentes de droga, viram dependentes de drogas legais, né? E, enfim, tem um lucro ostensivo, né, de segmentos da indústria farmacêutica nessa questão, e o controle do Estado é muito precário sobre essa questão, né? Tanto que você vê, com todo o rigor do FDA nos Estados Unidos, com toda a estrutura que eles têm do CDC e etc. e tal, eles não estão conseguindo controlar uma epidemia de droga legal que sim. está matando um monte de gente no país. Então, eu acho que é isso que realmente preocupa, sem dúvida nenhuma. A gente não pode subestimar. E como eu falei, né, quando eu falei que médico fuma, a questão do álcool, a questão do tabaco, tem outras questões que estão relacionadas, e que as pessoas veem que a única droga que pode causar problema na humanidade é a droga ilícita, né? E que ela é ilícita, nós sabemos por quê e a partir de quando, porque a humanidade usa drogas há milhares de anos e só nos últimos 100 anos que apareceu essa classificação, vamos dizer, de drogas lícitas e ilícitas, e estava bastante relacionada com essa história da indústria farmacêutica, né? Nós sabemos disso, porque algumas dessas drogas eram drogas que tratavam as pessoas, como hoje é admitido, por exemplo, em relação a cannabis, né? Que é extremamente útil para uma série de tratamentos e que durante muitos anos ficou completamente proibido, completamente impossível de usar, e medicações que eram fabricadas pela indústria de outra forma eram a forma, vamos dizer assim, de tratar essas pessoas. Então, eu acho que tem muita coisa pela frente ainda em relação ao ópio, a mesma coisa, em relação à coca, a mesma coisa, que são drogas que a humanidade usa há milhares de anos, né? E que tinham outras utilidades e que acabaram sendo deturpadas pelo proibicionismo, né? Porque o proibicionismo é que transformou elas em drogas ilegais e que acabou causando esse tipo de problema. Exatamente. Fábio, eu tinha notado aqui, não sei se você tem ainda um pouco de tempo, que é sobre o cigarro eletrônico, que tem me preocupado muito, e eu tenho ouvido você falar também no sexo químico. E eu queria terminar nossa conversa com seus comentários sobre essas duas questões. O cigarro eletrônico, que lá em Lisboa, por exemplo, eu ouvi médicos dizerem que o uso do cigarro eletrônico era um modo de reduzir o dano causado pelo cigarro comum e que, portanto, esse era um caminho para o tratamento de tabagistas. Eu não concordo com isso, eu queria lhe ouvir e ouvir também você sobre essa história do sexo químico que está aí rolando, que eu sei tem me preocupado. E aí, então, nós concluiremos.
Ô, Nery, eu acho que o que a gente pode pensar sobre o cigarro eletrônico é o que esses colegas falam. São alguns colegas, alguns inclusive muito respeitados, que foram importantíssimos, Gary Simpson, o Alex Wood. O que eles falam é de uma coisa completamente controlada pelo Estado, que seria uma situação diferente da que a gente tem hoje no mundo, né? Que seria assim, é uma terapia de substituição que Uhum. usaria o cigarro eletrônico como uma forma de substituir o cigarro que a pessoa compra onde quiser, na quantidade que quiser, etc. Mas que teria um controle. O que acontece é que a indústria do cigarro eletrônico, que casualmente é a mesma indústria do cigarro comum, ela, vamos dizer assim, ela adaptou a essa nova tecnologia, ela espalhou como um produto vendido de forma sem nenhum tipo de controle. Uhum. E, curiosamente, aqui no Brasil, acho até curioso, porque assim, a Anvisa proíbe, segue proibindo. Mas eu acho que eu nunca vi tanto cigarro eletrônico na minha vida como eu vi aqui no Brasil, embora Sim, seja proibido. Né? Você compra em qualquer lugar, tem em qualquer lugar, e ele tecnicamente é proibido. Então, assim, eu acho que eu não tenho ainda informação suficiente para dizer que está errado o que esses colegas pensam. O que eu sei é que qualquer substância que não tenha nenhum controle no uso, né, como é o caso do cigarro eletrônico hoje na juventude, aqui no Brasil, em vários países do mundo, né, aí sim, é claro que vai causar problema, claro que vai dar problema de saúde, e está dando comprovados problemas de saúde em vários lugares. Então, uma alternativa seria regulamentar e controlar, mas ninguém se dispôs a fazer isso ainda aqui. Tem sim. lugares em que tem esse controle, né? E aí eu não sei os dados até agora para saber que tipo de consequência teve isso. Em relação ao sexo químico, né? Ele é um fenômeno que está crescendo no mundo todo. Aqui no Brasil, ele é extremamente importante. Aqui na cidade de São Paulo, na cidade de Santos, outras cidades brasileiras, ele é extremamente importante. Ele está relacionado a algumas drogas é, variadas, mas a mais comum são as metanfetaminas, Sim. não só metanfetaminas, mas várias outras drogas são utilizadas. As pessoas misturam com Viagra, misturam com tudo que você possa imaginar, vão para uma festa, é uma balada que dura 2, 3 dias, e nessa balada é uma balada para tomar droga e fazer sexo. A droga é estimulante, né, estimula, inclusive, a questão da sexualidade, e as pessoas começam a perder alguns critérios de prevenção. Então, por exemplo, a pessoa está 72 horas na festa, não vai dar para usar a profilaxia pós-exposição, porque depois de 72 horas não faz mais efeito. Sim. A pessoa não levou camisinha suficiente, levou droga suficiente, mas não levou Levou camisinha camisinha. suficiente. Então, assim, começou a ter um monte de sexo com várias pessoas numa balada de vários dias, associado ao estímulo causado por drogas estimulantes e não tem a estratégia de prevenção. Então, por conta disso, né, o que está acontecendo é que está se vendo no mundo um certo recrudescimento da disseminação de HIV, de hepatite B, principalmente, relacionada a isso. Em alguns lugares, as pessoas já estão usando a metanfetamina injetável. Era um Imagina. fenômeno que eu conhecia na Ásia, na Tailândia isso era bastante comum, nunca tinha visto esse lado do mundo, metanfetamina injetável, mas agora com sexo químico a gente está começando a ver também. Então, droga injetável, de novo, né, estimulante, tem o risco de compartilhar seringas e agulhas, etc. e tal, e a gente voltar a ter esse problema da disseminação do HIV e de hepatites, que estavam mais sob controle, né? E que nesse momento pode retroceder nesse segmento da juventude. O que será um grande problema. Será Fábio, um grande. e para concluir, o que você nos diz?
Nery, eu queria agradecer mais uma vez essa incrível oportunidade de estar com você, que para mim é um ícone, né, dessa luta dentro do nosso país. É um privilégio estar aqui com você. E eu queria dizer o seguinte, que a gente segue otimista, a gente segue na luta, a gente vai brigar para mudar essa política, brigar internamente, nas instâncias do partido, mas também brigar publicamente com textos, com conversas como essa, etc., dizendo que a gente não vai passar a mão na cabeça de coisa errada, né? Não dá para, por exemplo, eu consigo entender por que que o Bolsonaro decretou o fim da redução de danos, eu consigo entender, né? Trabalhava com ele aquele Osmar Terraplana, que até hoje é um oposicionista radical da redução de danos, né? Ele gostaria de internar todo mundo em comunidades terapêuticas. Então, assim, eu consigo entender isso naquela época. O que eu não consigo entender é como é que a gente não ressuscitou a redução de danos como uma política pública federal. Porque, é claro, graças a todos os santos dos céus, né, o Estado brasileiro é um Estado que tem 27 unidades da federação, mais de 4 mil municípios, e a gente, nesses municípios, em vários deles, em alguns estados, várias organizações de sociedade civil, nas universidades, a gente continua trabalhando redução de danos, né? A gente não está impedido de trabalhar, mas é uma pena que não exista uma política pública nacional de defesa dessa estratégia. A gente vai seguir lutando por isso. Fábio, eu queria lhe agradecer com um poeminha, que não é nada poeminha, de Mário Quintana. Eu, quando pensei na nossa conversa, eu disse, como terminar? E aí eu me lembrei do poeminha do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Se Quintana me permitisse, eu diria: todos esses que aí estão atravancando o nosso caminho, eles passarão, nós passarinho. Então, obrigado, Fábio, por esse tempo de conversa. Eu espero que as pessoas gostem do nosso encontro e os que gostarem, deem um like aí para sustentar nosso trabalho e me acompanhem no YouTube, no Instagram e no Spotify. E até a próxima conversa. Obrigadíssimo. Abração, Nery. Amei o poema. Tchau. Até.